eu sou a Tarsila do Amaral. Eu vim falar sobre o anel mágico da tia Tarsila. Meu nome é igualzinho ao nome da pintora Tarsila do Amaral. Eu sou sobrinha neta dela. Ela era irmã do meu avô, pai do meu pai. E eu tive a grande honra de receber esse nome. Meu pai, ele era o sobrinho querido dela, ele era advogado, tomava conta dos negócios dela. E eu sempre fui a Tarsilinha, a sobrinha neta, a queridinha. A Tarsila sempre gostava de, quando eu ia visitá-la, ela sempre queria saber alguma história minha. Eu sempre fui, eu acho que eu era uma das preferidas mesmo da minha tia-avó. A Tarsila, ela foi uma mulher muito avançada para a época dela. Ela casou-se 3 vezes, teve outros namorados. Isso naquela época não era muito aceito, que nem é hoje, né? Hoje é normal você casar, separar, ter outros namorados. Mas naquela época, quando ela nasceu, ela nasceu em 1886. E quando ela casou, foi no começo de 1900, foi em 1906, 1904 que ela casou. Então, quando ela se separou, isso não era comum, separar, depois casar de novo. Ela casou-se de novo em 1926 com um escritor, Oswald de Andrade, e isso não era nada comum. Então, na própria família dela, os outros irmãos tinham um pouco de preconceito com ela. Mas o meu avô era um irmão que gostava muito dela, que sempre apoiou a Tarsila. E o meu pai, ele também gostava demais dela, ele era o advogado dela, estava sempre ao lado dela, e ele resolveu dar o meu nome igualzinho ao nome dela quando eu nasci. Bom, para mim é uma honra enorme ter esse nome. E eu me lembro que eu gostava muito de ir na casa da Tarsila. Eu me lembro de ver a maioria dos quadros. Vocês vão ver esse livro e vocês vão poder ver muitos desses quadros que estão aqui nesse livro. Eu tive o privilégio de poder ver a maioria desses quadros na própria casa da Tarsila. Alguns deles estavam também na casa alguns deles ela deu de presente para o meu pai, para o meu tio, para a minha avó. Então, alguns desses quadros eu podia ver na casa, ou na minha casa, ou na casa de parentes meus, mas a maioria deles eu pude ver na própria casa da minha tia, da pintora, da Tarsila. E eu adorava ir na casa dela para ficar andando pela casa, ficar descobrindo esses quadros, ficar olhando para eles. Eu era pequena, mas eu já adorava esses quadros que... mesmo hoje em dia tem pessoas que acham estranhos, né? Mesmo o quadro que é o quadro mais famoso dela, o Abapuru, esse quadro aqui, que é o quadro mais importante dela, é um dos quadros mais importantes da arte brasileira, é um quadro que a minha própria avó, que era a melhor amiga dela, que era casada com meu avô, ela falava: olha, Tarsila, você me desculpa, mas eu não gosto muito desse seu quadro, do Abapuru. Então, naquela época, as pessoas não entendiam muito a obra da Tarsila. E eu adorava ir na casa dela, eu adorava ficar olhando esses quadros. E eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha tia. Eu sempre tive uma ligação muito especial com ela. Quando a Tarsila faleceu,
um pouquinho antes dela falecer, ela foi para o hospital, ela ia fazer uma cirurgia, ela já estava muito velhinha, ela tinha 86 anos e ela usava um anel, não é esse anel, tá? É um outro anel. Ela usava um anel que ela ganhou de presente do pai dela, do meu bisavô. Ela usava esse anel desde os 18 anos. Era um anel de brilhantes, um anel muito bonito. E ela, desde os 18 anos, ela nunca tirou da mão esse anel. E ela pediu para Dona Nete, que era a enfermeira dela, era a senhora que sempre cuidou dela, assim, no final da vida. E ela pediu para Dona Nete, se ela morresse, né, nessa operação, ou quando ela morresse, para Dona Nete tirar esse anel e dar de presente para mim. Infelizmente, ela morreu, né, nessa operação, foi em 1973. Ela não aguentou, por ela já ser uma pessoa mais idosa, ela já estava mais velhinha, já estava fraquinha, e ela acabou morrendo nessa cirurgia. E a Dona Nete retirou o anel do dedo dela e deu de presente para mim. Bom, esse anel para mim, eu acho que é assim, a maior ligação que eu tenho com a minha tia. É um anel que ele é muito especial para mim. Tanto que eu nem posso ficar andando com ele onde eu vou. Ele fica guardado num cofre. Ele é um anel muito importante. Eu tenho muito medo dele ser roubado ou de eu perder esse anel. Então, hoje em dia, ele fica realmente num cofre guardado. Esse anel não pode acontecer nada com ele, porque ele é um anel muito importante para mim. E eu acabei escrevendo esse livro do Anel Mágico da Tia Tarsila, porque para mim, quando eu coloquei esse anel, a sensação que eu tive pela primeira vez, quando eu pus esse anel, a sensação que eu tive foi realmente uma coisa mágica. Era realmente eu tinha uma ligação com a minha tia maravilhosa, mágica, e foi como um sonho a primeira vez que eu pude colocar esse anel no meu dedo. Depois disso, veio na minha cabeça muitas coisas, veio na minha cabeça tudo que eu lembrava dela, tudo que eu lembrava da obra dela, e depois de alguns anos, eu fui estudando mais sobre a obra da minha tia, eu fui entendendo melhor o que ela foi como pintora, como artista, e eu nunca me esqueci dessa sensação da primeira vez que eu coloquei esse anel, do que ele significou sempre para mim, do que a Tarsila significava para mim. E eu sempre quis escrever um livro sobre isso. E esse livro, para mim, eu pude realizar esse sonho de escrever o livro, O Anel Mágico da Tia Tarsila. É uma fábula, né? Uma história que eu inventei, claro, mas tem muitas coisas aqui que são sonhos que eu tinha, acho que quando criança, que são... tem coisas assim que são lendas até da minha família. Por exemplo, essa fazenda aqui é uma fazenda que até hoje é da minha família. Faz parte, essa fazenda hoje foi onde eu passei a minha infância. Essa fazenda era do pai da Tarsila, ela também ia sempre nessa fazenda. E ela mesmo conta que quando ela ia, ela morava numa fazenda perto dessa fazenda e ela ia visitar as primas dela nessa fazenda. Depois o pai dela comprou essa fazenda e no final da vida ele morou nessa fazenda e acabou ficando para o meu avô.
E até hoje eu vou nessa fazenda, e essa fazenda tem muitas histórias, tem histórias de assombração, tem histórias de as pessoas que vão lá, ouvem sons, ouvem músicas, ouvem pessoas falando. Tem muitas histórias que não tem muita explicação nessa fazenda. E eu, desde pequena, que eu sempre sempre visitei essa fazenda, eu ouvi essas histórias e quando eu era pequena eu ficava com medo, assim como a Tarsila também. Quando ela era pequena, ela morava também nas fazendas do pai dela e ela também, ela se lembra das histórias que as negras, né? Esse quadro é o quadro que ela fez para a negra, da negra. E ela lembra, ela fez esse quadro em homenagem à negra. As negras eram as empregadas que tomavam conta das crianças. As negras eram filhas de escravos que, naquela época, há muitos anos atrás, no Brasil, tinham escravos. Os escravos eram as pessoas que tinham que trabalhar sem receber dinheiro nenhum. E os escravos, depois que teve a libertação dos escravos, muitos deles continuaram a trabalhar nas próprias fazendas onde eles trabalhavam antes. E essas negras eram tipo as babás, as que tomavam conta das crianças. E elas acabavam sendo assim as pessoas que como se fossem as empregadas de hoje, aquelas moças assim que tomam conta da gente quando a gente é pequeno. E a Tarsila adorava as negras, as babás, e tanto que ela fez um quadro em homenagem à negra, à babá dela. E ela lembra que quando ela era pequena, a babá contava histórias de monstros, de bichos, e essas histórias ficaram gravadas na cabeça dela, assim. E quando ela foi pintar quadros assim como o Abapuru, que eu já contei para vocês, ela acha que que isso daqui faz parte dessas histórias que as negras, né, que a babá contava para ela. Histórias assim de bichos, bichos imaginários. Por exemplo, esse outro quadro aqui que eu também, que vocês já devem, eu não sei se vocês já viram, se vocês já estudaram, esse quadro aqui da Cuca, olha, ela conta também que são bichos imaginários. A cuca foi um bicho que ela inventou. Esses outros bichos também, a minhoquinha, essa outra lagarta, ela pintou da imaginação dela. Então, se vocês olharem esses bichos assim, são bichos que não existem. São coisas da imaginação da Tarsila. E eu também me lembro dessas histórias quando eu era pequena e ia lá naquela fazenda que eu mostrei para vocês. Eu também me lembro dessas histórias que também contavam de assombração, contavam histórias que ouviam barulhos, ouviam músicas na casa, que no teto tinha coisas que se mexiam. Enfim, quando vocês lerem esses livros, vocês vão se lembrar bem das coisas que eu estou falando, que eu estou contando para vocês. Então, vocês vão ligar as histórias que a Tarsila, que eu estou contando para vocês, as histórias que a Tarsila ouvia das babás, e também vão lembrar das histórias que eu estou contando para vocês, que eu ouvia também quando eu era pequena e também frequentava a mesma fazenda que a Tarsila ia quando pequena. E eu acabei juntando um pouco essas histórias minhas e da minha tia para escrever esse livro.
E eu também queria que vocês conhecessem a obra da Tarsila, conhecessem, a Tarsila foi uma pintora muito importante no Brasil. Ela foi uma pintora que revolucionou a arte brasileira. No começo, quando a Tarsila começou a pintar, a arte era assim, a gente chama arte acadêmica. Se você olhar esse, que foi o primeiro quadro que a Tarsila pintou, é um quadro que retrata um Jesus Cristo exatamente como ele é, retrata uma pessoa, né, o Jesus Cristo na forma humana, e procura retratar uma pessoa exatamente como essa pessoa é. E a arte acadêmica era isso, você retratar as coisas basicamente como você vê, uma paisagem, uma pessoa como você vê. E a Tarsila foi estudar em Paris, ela estudou fora do Brasil, em Paris, nos anos 20, e lá ela aprendeu coisas novas, técnicas novas. Mas a Tarsila, além de aprender essas técnicas novas, por exemplo, ela estudou o cubismo. O que é o cubismo? Se você olhar aqui esse quadro, você vai ver que tem muitas formas geométricas. Então, essa pintura que a Tarsila estudou, o cubismo, essas formas geométricas, ela aprendeu em Paris, mas ela queria valorizar o Brasil. Então, ela aprendeu a técnica do cubismo fora do Brasil, só que ela sempre quis mostrar o Brasil na pintura dela. Então, ela mostra as cores do Brasil, as cores caipiras. Lembra que eu falei que ela morava nas fazendas quando ela era pequena? Olha só as cores que ela pinta. Olha só os quadros que eu estou mostrando para vocês. As cores são as cores caipiras. As cores que ela gostava na infância dela. Olha só, esse quadro chama Morro da Favela. Ela está mostrando uma paisagem também do Brasil. É uma favela do Rio de Janeiro. É uma paisagem da cidade do Rio de Janeiro. Mas também mostrando a paisagem do Brasil, as cores do Brasil. Olha só, o povo brasileiro. Olha só como ela mostra as pessoas, mas ela não mostra daquela maneira que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que ela mostrava as pessoas exatamente como as pessoas eram? Se você olhar nesse quadro daqui, ela está mostrando as pessoas de uma maneira bem diferente, não é? As pessoas, olha só o cachorrinho, ela está mostrando isso tudo de uma maneira bem diferente. Então a Tarsila inovou muito na arte. Ela começou a pintar de uma maneira muito diferente. Olha só o quadro da lua também. Olha como ele é diferente, a lua é diferente, a paisagem é diferente, aqui a figura do cactus também. Tudo ela pintava de uma maneira diferente. Então, a Tarsila foi uma pessoa que inovou na arte. E eu também queria muito, nesse livro, mostrar para vocês que ela foi uma pessoa à frente do seu tempo. Ela não tinha medo de ser diferente, de querer mostrar a arte dela para as pessoas. Ela não tinha medo de querer estar à frente do seu tempo. Então, ela foi uma pintora muito importante, tanto na época dela, e hoje em dia, ela é uma artista mais conhecida, mais famosa aqui no Brasil. E esse livro, eu queria, como eu falei, além de mostrar a arte da minha tia para vocês, da minha tia-avó para vocês, eu queria também contar um pouco dessa história dela, da infância dela, e misturar um pouco a história da infância dela com a história da minha infância e falar também, contar uma história assim que eu inventei, mas também inventei contando um pouco também de coisas que ela lembrava da infância dela e que eu também lembrava da minha infância.
E eu espero que vocês gostem muito do livro e muito obrigada pela atenção de vocês.